Olá, eu sou Plínio Mabesi, criador do site mabesi.com, onde você encontra diversos artigos e videoaulas sobre assuntos relacionados à tecnologia da informação, bem como arquivos de exemplo e programas completos para download com código aberto, para que você possa complementar o seu aprendizado. Você também poderá contar com um fórum onde poderá buscar e compartilhar informações com milhares de usuários já cadastrados em nosso site. Caso você goste do conteúdo oferecido, eu convido você a compartilhar a nossa página em suas redes sociais, repassando para seus amigos as suas impressões a nosso respeito. Convido você também a se tornar nosso seguidor no Twitter, ficando assim sempre atualizado sobre as novidades do site. Obrigado e vamos à nossa videoaula. Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programação em Access e VBA. Este é o mais novo projeto do mabesi.com, em que você irá aprender a criar seus próprios códigos para utilização em sistemas desenvolvidos em Access. O curso é destinado a iniciantes, o que significa que, mesmo que você tenha pouco ou nenhum conhecimento na área de programação, você será capaz de acompanhar as aulas com relativa facilidade. Para um melhor desempenho no curso, é desejável que você possua conhecimento no uso dos bancos de dados Access e que saiba criar tabelas, consultas, formulários e relatórios, mesmo que seja utilizando o assistente. Caso você não possua este conhecimento, eu recomendo que você veja primeiro as videoaulas de Access 2010 que estão no site, na seção de vídeos. Durante o curso, caso você tenha alguma dúvida a respeito de algum tópico apresentado nas aulas, você poderá acessar o site www.mabesi.com/fórum e postar a sua dúvida, que será respondida o mais breve possível. Mas atenção! As dúvidas somente serão respondidas através do fórum. Então, nada de enviar perguntas por e-mail ou pelos comentários do vídeo. Combinado? Vamos prosseguir então. Começando pela pergunta: por que aprender VBA? Eu lhe darei apenas 3 motivos e uma explicação para eles. Primeiro, se você simplesmente gosta de programar e quer aprender apenas por diversão ou hobby, eu garanto que você não se arrependerá. Segundo, caso você trabalhe no setor administrativo de alguma empresa e queira informatizar algumas de suas tarefas, você com certeza obterá maior rendimento no seu trabalho. Por último, se você já é ou pretende se tornar um profissional da área, você poderá facilmente criar pequenos e médios sistemas comerciais ou sistemas por encomenda e ganhar dinheiro com isso. Em todos os casos, você verá que é muito fácil, rápido e gostoso de se aprender a trabalhar com o VBA, pois a linguagem é bastante simples e totalmente integrada aos outros elementos do sistema, como as consultas, formulários e relatórios do Access. Pessoal, as nossas videoaulas serão quase sempre compostas de 2 partes, uma teórica e outra prática. Na parte teórica, nós veremos os conceitos e, de vez em quando, algumas reflexões a respeito de um determinado tema ou de algum item específico, sempre procurando fazer com que você realmente compreenda o que está sendo apresentado e consiga visualizar os porquês disso ou daquilo. Já na parte prática, eu farei a demonstração daquilo que foi apresentado na teoria. Então, você verá como tudo funciona diretamente na linha de código. Você está pronto? Então, vamos ao primeiro conceito. Algoritmo. O que vem a ser um algoritmo? Segundo a definição do site Wikipedia, um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Bem, um dos exemplos mais utilizados para se demonstrar o que é um algoritmo seria a receita para se fazer um bolo.
a qual contém instruções que nos dizem para juntarmos alguns ingredientes, misturá-los de forma a obter uma massa, colocando-a em seguida em um forno para assar. Assim, ao final do processo, caso todas as instruções sejam seguidas corretamente, poderemos saborear o bolo, o que era o resultado esperado inicialmente. A partir dessa demonstração, podemos dizer que, resumindo, um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma tarefa e se obter um resultado. No caso da computação, esta tarefa pode ser um cálculo matemático que nos dará um retorno, ou seja, uma resposta ao final da operação. Pode ser também um backup de nossos arquivos, o que nos ajudará a garantir a segurança da informação, ou o cadastro de um funcionário em um sistema de ponto eletrônico. Enfim, qualquer tarefa informatizada que tenha um objetivo definido, que seja útil a uma pessoa ou a uma organização. Assim, chegamos ao termo programação. No nosso caso, programação de computadores, que pode ser definido como sendo a utilização de algoritmos em linguagem computacional a fim de se alcançar um objetivo pré-definido, ou seja, ao programar, estaremos fazendo uso de algoritmos, através de uma linguagem de programação de computadores, para realizar um trabalho e obter um produto ao final do processo, seja ele um relatório contábil, um e-mail para um cliente ou o registro de uma venda no sistema de uma loja. E os bancos de dados, o que vem a ser? São conjuntos de dados organizados em registros, relacionados entre si, possibilitando o controle e o acesso a grandes quantidades de informação de maneira rápida e precisa. Por exemplo, os conjuntos de dados seriam todas as informações a respeito dos meus clientes, produtos e das vendas de produtos realizadas aos clientes. Cada cliente, cada produto ou cada venda seria um registro no banco de dados. Assim, eu poderia saber qual cliente comprou que produto, em que quantidade e em que data. E eu consigo tudo isso utilizando as ferramentas que o gerenciador do banco de dados me oferece, como as linguagens de manipulação de dados, ou linguagens de consulta, ou simplesmente SQL. Mais à frente do curso, nós veremos um pouco de SQL, mas somente o básico, o necessário para prosseguir com as aulas de programação, pois o estudo da linguagem SQL demandaria um curso completo voltado especificamente ao seu aprendizado. E já que estamos falando de bancos de dados, temos que falar também do Access. O Microsoft Access é o aplicativo gerenciador de bancos de dados da suíte de aplicativos Microsoft Office. Assim como temos o Word para a confecção de documentos, o Excel para a criação de planilhas eletrônicas e o PowerPoint para a elaboração de apresentações multimídia, entre outros, temos o Access, que nos torna possível desenvolver desde simples cadastros de contatos, mais conhecidos como agendas, passando por aplicativos de escritório e até mesmo soluções completas para pequenas e médias empresas. Isto é possível porque o Access não é apenas um banco de dados. Ele nos oferece um completo ambiente de desenvolvimento, com bancos de dados contendo tabelas e consultas relacionadas, formulários ou telas de cadastro e gerenciamento, relatórios extremamente eficientes e completos, além de fáceis de serem gerados e, principalmente, o ambiente de programação com a linguagem VBA. A grande diferença aqui é que o ambiente do Access é tão fácil de usar, devido aos seus assistentes, que qualquer pessoa que começa a trabalhar com ele começa a pensar que é capaz de desenvolver sistemas, que é capaz de criar e programar controles de estoque, sistemas de gerenciamento de finanças, de projetos e de arquivos. Mas isto não é verdade. Este é o principal motivo da má fama do Access, pois os desenvolvedores profissionais ficam irritados quando encontram tantos sistemas mal planejados e construídos, com defeitos congênitos, impossíveis de se recuperar, pois foram, entre aspas, desenvolvidos por pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Elas apenas utilizaram os assistentes para criar os relacionamentos
os formulários e os relatórios, mas não se preocuparam em saber se as tabelas estavam normalizadas, se as consultas eram eficientes, ou se os relatórios não estavam baseados em dados duplicados, ambíguos, ou mesmo se foram obtidos a partir de cálculos errados, com fórmulas mal aplicadas. Além disso, há o problema do design, pois amadores também não se preocupam, geralmente, com o aspecto da apresentação de seus sistemas. Não seguem padrões, combinações de cores, usabilidade e outros detalhes, dos quais nem fazem ideia, mas que fazem doer os olhos e o orgulho de quem entende do assunto. Eu sei o que é isso, pois também comecei assim, pelo método de tentativa e erro. No início, não tinha a menor noção do que estava fazendo, mas tinha a vontade de aprender. Então, comecei a procurar conhecimento e nunca mais parei. Se você está aqui assistindo a estas videoaulas, com certeza também está procurando progredir, melhorar suas capacidades, e eu fico muito feliz com isso. Meus parabéns a todos que decidiram acompanhar o curso e entrar para o mundo dos adultos na programação de aplicativos. Agora que já falamos tanto sobre ele, o que vem a ser esse tal de VBA? VBA é a sigla para Visual Basic for Applications, que é a linguagem de programação Visual Basic integrada e adaptada para adicionar funcionalidades personalizadas aos programas da suíte de aplicativos Microsoft Office. O Visual Basic é uma evolução da antiga linguagem Basic, que sofreu grandes modificações para ser utilizada em sistemas modernos, que seguem o paradigma voltado a objetos e em resposta a eventos visuais, como cliques e movimentos de mouse, pressionamentos de teclas, abertura e fechamento de telas, entre outros. Em resumo, o VBA é o Visual Basic para a programação dos aplicativos do Office. Apenas para informação, eu gostaria de indicar o ambiente que utilizo para a produção das aulas e dos códigos de exemplo do curso. A versão do Access instalada em meu computador é a 2007, e o editor do VBA é o editor padrão em todas as versões do Office. É certo que há diferenças entre os editores das diferentes versões, principalmente no que diz respeito às bibliotecas da linguagem. As bibliotecas são códigos já compilados e que estão prontos para serem utilizados em forma de comandos, funções, objetos e tudo o que existe dentro da linguagem, incluindo as extensões que o próprio desenvolvedor pode criar e integrar ao sistema. Mas isto é outra história. A criação de componentes ou bibliotecas não será abordada neste curso. Para acessar o editor do VBA, estando com o Access aberto, basta clicar em Ferramentas de banco de dados e depois em Visual Basic. Então o editor será apresentado. Nas versões anteriores, você poderá acessá-lo através do menu Ferramentas, submenu Macros e em seguida clicar em Editor do Visual Basic. Em qualquer uma das versões, a combinação de teclas Alt e F11 também abrirá o editor do VBA, o que facilita e agiliza o procedimento. O editor é o programa utilizado para a edição dos códigos VBA. Ele é um editor de texto próprio para a escrita de códigos de programação, pois possui as seguintes características: criação e gerenciamento de módulos, pesquisa de comandos, funções e objetos, inspeção de variáveis, depuração de código com pontos de interrupção, documentação completa da linguagem, o que comumente chamamos de help. Aqui nós temos uma imagem do editor do VBA com suas principais janelas, acomodadas de forma a oferecer maior praticidade na escrita e verificação dos códigos. Nós veremos agora cada uma delas e descreveremos o seu papel.
Barra de menus e ferramentas. A barra de menus exibe os comandos de gerenciamento do ambiente organizados em menus. Já a barra de ferramentas exibe os botões de atalho para as principais funcionalidades do editor. Pessoal, sobre a barra de menus e ferramentas, eu não tenho muito o que comentar. À medida que formos utilizando o editor, nós vamos descrever as suas funções, então tenham paciência. O Help. Ele oferece a possibilidade de pesquisa para qualquer item do sistema, seja um comando, um objeto ou mesmo um termo distinto. Um dos mais completos sistemas de documentação existentes. Eu quero deixar claro aqui, pessoal, que qualquer comando, função ou objeto da linguagem está muito bem documentado no próprio sistema de ajuda do editor. Depois que você se acostumar a utilizar o Help, verá que, na verdade, nem precisaria estar aqui assistindo às minhas aulas. É isso mesmo, basta pesquisar na ajuda e você encontrará qualquer coisa que precisar para utilizar em seu programa. Exemplos, definições, parâmetros, tipos de dados, interação com outros objetos, incluindo outros aplicativos do Office, tudo mesmo, basta saber procurar. Não se preocupe que vamos utilizar bastante, então eu garanto que você se tornará um especialista em pesquisar no Help do Access e do VBA. O Project Explorer. O Project Explorer exibe uma lista de todos os projetos abertos com seus respectivos conteúdos. Ele também permite e facilita a navegação entre os diversos projetos e módulos de código existentes dentro dos projetos. Também utilizaremos bastante esta ferramenta. A janela de propriedades. Esta janela exibe uma lista das propriedades do elemento atualmente selecionado, permitindo também modificá-las. Ela também permite selecionar um elemento qualquer através de uma caixa de combinação. Eu não costumo utilizar esta janela em meus projetos, pois o Access oferece outra ferramenta para tal finalidade, que particularmente considero mais prática. É a folha de propriedades exibida no modo Design do próprio Access. Contudo, no curso, vamos utilizar a janela Propriedades um pouco, apenas a título de aprendizado. Quem gostar, pode continuar usando. A janela de código do módulo. Esta é a área de edição dos códigos. É aqui que realmente escrevemos o programa em si. Esta janela possui diversas opções de personalização do ambiente, incluindo o realce e a autoverificação de sintaxe. O realce de sintaxe é o esquema de cores dentro do código, que serve para diferenciar texto de comando, comentário de função e assim por diante. É realmente muito útil e deve ser bem configurado, pois o modo padrão do VBA não diferencia muito bem as cores dos itens. Não se preocupe, pois nós faremos esta configuração. Janela Verificação Imediata. Esta janela é muito importante, pois permite que executemos uma linha de código imediatamente, simplesmente digitando-a e pressionando Enter dentro da janela mesmo, ao invés de escrever o código no editor e utilizar as funções de execução. Além disso, ela exibe resultados dos códigos executados imediatamente, possibilitando o acompanhamento pelo desenvolvedor. Isto se torna muito útil quando você deseja saber se uma função está retornando um valor correto para uma variável, ou se uma variável realmente contém o valor que deveria conter, entre outras possibilidades. Esta janela será uma das mais utilizadas em nosso curso. Para iniciar a nossa prática, vamos criar um banco de dados que será chamado curso Access VBA.accdb. Ele não deverá conter inicialmente nenhuma tabela, consulta, formulário ou relatório.
A criação do arquivo independe da versão do Access. Caso você esteja utilizando uma versão anterior ao 2007, poderá sem problemas criar um arquivo .mdb. Este arquivo será usado durante todo o nosso curso, então tome cuidado para não perdê-lo. Em nosso arquivo de exemplo, vamos criar um módulo dentro do editor do VBA, criar um procedimento para testes. Não se preocupe se não compreender bem o que está sendo feito agora. Os conceitos de procedimentos e funções serão abordados em detalhes posteriormente. Apenas tente acompanhar o que está sendo feito. Por fim, vamos criar um pequeno código de exemplo. Então, chega de conversa e vamos dar início à programação. Agora que nós já vimos a teoria inicial, vamos dar início à nossa parte prática, criando o nosso banco de dados. Abra o seu Access, clique em Banco de Dados em branco. Vamos dar um nome ao nosso banco de dados. Conforme planejado, o nome do banco de dados será curso Access VBA.accdb. Lembrando que se a sua versão do Access é anterior a 2007, você poderá muito bem criar o banco .mdb. Pronto, aqui está o nosso banco criado. Conforme dissemos anteriormente, ele não terá nenhuma tabela, consulta, relatório ou formulário. Então, vamos fechar essa tabela, que é criada automaticamente pelo Access. Pronto, ela sumiu. Vamos agora criar o nosso primeiro módulo de código. Para isso, vamos abrir o editor do VBA. Ferramentas de bancos de dados, Visual Basic. Ou, se vocês se lembram, a outra forma de abrir o editor do Visual Basic é pressionando as teclas Alt e F11. Vamos abrir o editor clicando no botão Visual Basic. Pronto, aqui estamos. De acordo com aquela imagem que vocês viram na apresentação dos slides, este é o nosso editor do VBA. Aqui em cima, nós temos a barra de menus. Logo abaixo, temos a barra de ferramentas. Aqui ao lado, a janela Project Explorer. Mais abaixo, temos a janela Propriedades. Aqui ao lado, no centro, nós temos a área de edição de código, que no momento está cinza, porque nós não temos nenhum módulo ainda. Abaixo da área de código, temos a janela Verificação Imediata, onde nós iremos fazer testes imediatos do nosso código. Aqui acima, no canto direito, nós temos a caixa de combinação que nos dá acesso à documentação do sistema, ou seja, o help, a ajuda do VBA, que também é igual à ajuda do Access. Bem, vamos criar o nosso primeiro módulo. Para isso, você vem aqui na barra de menus, inserir módulo. Pronto, temos aqui um módulo novinho em folha, pronto para que nós iniciemos a nossa codificação. Primeiro, vamos salvar esse módulo e dar um nome a ele. Eu escolhi o nome módulo teste, porque será o nosso primeiro módulo, que nós faremos o nosso primeiro código de teste, para vocês verem como funciona a criação dos códigos no VBA. Não se preocupe se você não compreender alguma coisa. Tudo será explicado detalhadamente nas próximas videoaulas.
Hoje estamos aqui apenas para mostrar um exemplo de código. Vamos criar então um procedimento. Esse procedimento será chamado de teste. Veja que para criarmos um procedimento, basta colocar a palavra sub e o nome do procedimento. O próprio editor já adiciona os parênteses, que servem para que possamos receber parâmetros ao executar uma função ou procedimento. E o editor também já inclui a finalização do procedimento. Para darmos funcionalidade a esse procedimento, basta agora incluir um código entre o início e o final do procedimento. Vamos utilizar um exemplo muito conhecido em toda a área de informática e principalmente na internet, que é o famoso Olá Mundo. Então, nós vamos exibir uma mensagem e que vai aparecer escrito a frase Olá Mundo. O comando para exibir uma mensagem é o MessageBox, ou diminuído, né, como a gente escreve o comando, MSGBox. Você dá um espaço. Veja que o editor já nos mostra as dicas de tela. Nesse caso aqui está em negrito o primeiro parâmetro que a função aceita, que é o prompt, ou o texto a ser exibido. Como é um texto, uma string, você coloca entre aspas duplas, porque as aspas simples elas encerram uma linha de código. Tudo que vem depois de uma aspa simples é comentário. Então você coloca as aspas duplas e coloca o texto entre as aspas. Está pronta a nossa linha de código. Assim que você sair da linha, o editor do VBA ele fará o realce de sintaxe, colocando a cor, a palavra reservada do AX, que no caso é o comando, e também a cor do texto. Pronto. Nosso primeiro procedimento de teste está totalmente pronto. Para executarmos o nosso procedimento de teste, basta você acessar o menu Executar e escolher o submenu Executar Sub User Form. Veja que no final ele indica qual é a tecla que corresponde a essa função, que no caso é a tecla F5. Primeiro, vamos executar clicando no menu. Veja, apareceu a mensagem, Olá Mundo. Ok. Vamos agora executar de outra forma, pressionando a tecla F5. Veja que eu não vou clicar no menu, eu vou apenas pressionar a tecla F5. Pronto. Novamente, temos aqui a caixa de mensagem. Veja que a caixa de mensagem também não apresenta nada além do texto e um botão OK. Nós podemos personalizar esta caixa colocando uma imagem ou adicionando mais botões, para que o usuário possa tomar uma decisão ao receber uma mensagem. Vamos incrementar um pouco a nossa caixa de mensagem, adicionando agora uma imagem. Eu começo a digitar, o editor encontra o termo que eu desejo e você pode pressionar a tecla Tab para que ele complete para você o código. Pronto. Assim que sairmos da linha novamente, o editor fará o realce de sintaxe e o comando estará pronto para execução. Então vamos pressionar novamente a tecla F5 e ver o que acontece. Pronto. Veja que agora a nossa caixa de mensagem já tem uma imagem
Esta é a imagem de informação que você utiliza quando quer mostrar ao usuário uma informação sobre algum elemento do sistema. Ok. Vamos agora adicionar um título à nossa caixa de mensagem. Assim que nós inserimos a vírgula, o editor já nos mostra qual é o próximo parâmetro que a função MessageBox aceita, que no caso é o parâmetro título, ou title. Então vamos inserir o título. Saímos da linha, ele realça a sintaxe e o comando está pronto para ser executado. Vamos pressionar novamente F5. Veja que agora a nossa caixa de mensagem possui um botão OK, a mensagem, uma imagem indicando o tipo de caixa de mensagem e o título da caixa de mensagem. Vamos agora criar um novo procedimento. Será o subteste2. Basta você dar um Enter que o editor insere os parênteses e a finalização do procedimento. Vamos agora criar uma variável. A palavra-chave para a criação de variáveis é o dim, D-I-M, de dimensionar. Ou seja, você vai dimensionar uma área de memória no seu computador para receber uma informação. E isto é a variável. Vai ser uma variável do tipo texto. Então, usaremos o prefixo str de string. E o nome, que ele receberá o nome de um usuário. Poderia ser o nome de um cliente, de um funcionário ou de qualquer outro tipo de pessoa que você queira cadastrar em seu sistema. Dimensione a variável com o nome strnome como. Aí eu vou indicar agora o tipo de dado que eu quero que seja esta variável. Nós dissemos que ela seria um texto, né, uma string. Então, o tipo é string. Pronto, criamos uma variável. Agora, eu vou atribuir um valor a esta variável. Então, a variável, o operador igual e o que eu quero incluir nesta variável. Eu vou incluir aqui o meu nome. Como nós dissemos que é um texto, eu vou inserir entre aspas duplas. Pronto. Atribuir o valor desejado à variável strnome. Vamos agora exibir o valor desta variável na janela de verificação imediata. Para isso, eu vou usar o comando debug.print, ou seja, vou imprimir um elemento de debug do meu sistema. Debugar é o mesmo que depurar ou verificar erros para correção. Então, coloco o comando debug.print e agora eu coloco um texto ou uma variável que eu queira imprimir ou visualizar
aqui abaixo na janela verificação imediata. Então, nós atribuímos esse texto a esta variável e agora vamos imprimir na janela verificação imediata o valor desta variável. Vamos pressionar a tecla F5 para que todo o nosso código seja executado. Mas veja que não será executado o código do procedimento teste, porque a tecla F5 ela executa todo o código que esteja dentro do procedimento atual. O procedimento atual que nós estamos é o procedimento teste 2. Então, vamos clicar dentro do procedimento e pressionar a tecla F5. Veja que o resultado apareceu na janela de verificação imediata. Ou seja, o código foi executado, a variável recebeu este valor. Neste momento, ela já contém este valor, que foi impresso na janela verificação imediata pelo comando debug.print. Vamos agora realizar a execução deste procedimento de uma outra forma. Nós vamos executar linha por linha. Isto é possível utilizando-se a tecla F8 ao invés da tecla F5. Perceba que a linha que está sendo executada no momento, ela ficará iluminada. Iniciamos a execução do procedimento. Ele passou para a próxima linha a ser executada. Veja que a linha de declaração de variáveis não é executada, porque isso aqui, o procedimento já dimensionou uma área de memória para receber esse valor. Então, o procedimento começa a ser executado na primeira linha de comando. Então, vamos pressionar novamente F8 para executar a próxima instrução. Veja que a variável ainda está vazia. Vou pressionar F8, o comando será executado e a variável mudará o seu valor. Veja que agora a variável já possui o valor. E o editor já iluminou o próximo comando a ser executado. Vamos pressionar novamente a tecla F8 e o resultado vai aparecer novamente abaixo do resultado anterior, aqui na janela de verificação imediata. Pronto, o comando foi executado, o resultado apareceu, o resultado anterior permanece, até que nós limpemos a janela verificação imediata. E o próximo comando a ser executado é o de finalização do procedimento. Vou pressionar F8. Pronto, o procedimento foi encerrado. Vamos agora limpar a janela verificação imediata. Para isso, basta selecionar o texto e pressionar a tecla Delete. Pronto, a janela está limpa novamente. Vamos agora salvar o nosso módulo, para que a gente não perca esse nosso código que foi criado. E vamos criar um novo módulo, para que vocês vejam como ele aparece na janela Project Explorer. Veja, foi criado um novo módulo de código em branco, pronto para receber os nossos procedimentos e funções. Vamos salvar esse novo módulo. Vamos mudar o nome padrão que ele recebe do editor. Este será o módulo teste 2. Ok. Estão salvos os nossos dois módulos. Veja, nós temos agora um projeto que possui dois módulos. Agora eu quero visualizar novamente o código do módulo teste. Então,
eu venho aqui na janela Project Explorer e dou um duplo clique no módulo teste. Pronto. Está aqui sendo exibido para mim novamente o código. Bem, pessoal, aqui nós chegamos ao final desta aula inicial. Vocês perceberam que esta aula foi mais conceitual e os códigos e módulos que nós criamos aqui hoje foram apenas para exemplificar o funcionamento da programação com o VBA. Nas próximas aulas, aí sim nós vamos começar a trabalhar com os comandos, operadores, com a ajuda do VBA. Vocês aprenderão a começar a pesquisar os termos, pesquisar que função, que comando executa esta tarefa que eu preciso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Aqueles que gostaram, eu espero que curtam bastante lá no Facebook, que tweetem para todos os seus amigos. E eu espero que vocês continuem conosco e até a próxima videoaula.